Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre tecnologia. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia, direto dos sites TechCrunch e Gizmodo de 1/12 de 2025. Prepare-se que tem muita coisa boa. Para começar, vamos falar sobre um assunto que afeta diretamente a casa própria e os riscos que ela pode trazer, literalmente. A Zillow decidiu remover as pontuações de risco climático de mais de 1 milhão de anúncios após reclamações de corretores de imóveis de que isso estava derrubando as vendas. A empresa tinha adicionado esses dados em setembro de 2024, citando que mais de 80% dos compradores consideram esses riscos. Pois é, e essa decisão gerou um certo burburinho. O pessoal da First Street, que fornece os dados de risco climático, argumenta que remover essas informações deixa os compradores às cegas na hora de tomar uma decisão financeira tão grande. Eles dizem que o risco não some, ele só muda de fase, passando da pré-compra para uma responsabilidade pós-compra. É interessante ver que essas pontuações ainda aparecem em outros sites, como Realtor.com, Redfin e Homes.com. A questão é o peso que essa informação tem na percepção do valor de um imóvel, e os corretores, claro, defendem que isso pode desvalorizar artificialmente as propriedades. Por outro lado, a First Street defende a precisão dos seus dados, dizendo que eles foram capazes de identificar corretamente as áreas afetadas por incêndios florestais, por exemplo, com uma precisão maior do que os mapas oficiais do estado. É um embate entre a transparência de dados e a pressão do mercado imobiliário. Com certeza. E mudando de assunto, mas ainda falando sobre o universo online, a Shopify teve um susto na Cyber Monday. A plataforma sofreu uma interrupção que impediu milhões de lojistas de processarem transações bem no meio de um dos dias de compras mais importantes do ano. Eles identificaram e corrigiram o problema, que estava ligado ao fluxo de autenticação de login, mas foram relatados cerca de 4.000 incidentes de interrupção. Essa é uma dor de cabeça e tanto para os vendedores, especialmente num dia como a Cyber Monday, onde cada minuto conta. A Shopify é gigante, processa uma fatia enorme do e-commerce nos SU, então uma falha dessas impacta muita gente. É um lembrete de quão críticas são essas plataformas para o funcionamento do comércio digital e como uma interrupção pode gerar perdas significativas. Falando em tecnologia que está moldando o futuro, a NVIDIA anunciou novidades bem empolgantes na conferência NeurIPS. Eles apresentaram o Alpamayo R1, um modelo de linguagem de visão de raciocínio aberto focado na pesquisa para direção autônoma. Basicamente, é um sistema que permite que veículos vejam e entendam o ambiente ao redor, processando imagens e textos juntos para tomar decisões mais inteligentes na estrada. Isso é um passo gigante para os carros autônomos, né? A ideia é dar um senso comum para esses veículos, permitindo que eles lidem com situações de direção complexas de uma forma mais humana. E o que é legal é que a NVIDIA está disponibilizando isso de forma aberta no GitHub e Hugging Face, junto com o Cosmos Cookbook, com guias e ferramentas para ajudar os desenvolvedores a usarem e treinarem esses modelos. Isso acelera muito a pesquisa e o desenvolvimento na área de IA física, que o próprio Jensen Huang, CEO da NVIDIA, tem falado que será a próxima grande onda. E por falar em IA, física e infraestrutura para tudo isso, a Amazon Web Services, a AWS, está a todo vapor no seu evento anual, o reInvent 2025 em Las Vegas. Eles estão com um foco forte em IA, como já era esperado, apresentando novos modelos, serviços e até uma programação transmitida no Fortnite. O reInvent é sempre um marco, e a AWS não decepciona em novidades. A integração com plataformas como o Fortnite para transmitir os discursos de abertura é uma sacada interessante para alcançar um público mais amplo. Essa convergência de infraestrutura de nuvem, IA e até mesmo o metaverso, nesse caso, mostra como esses mundos estão cada vez mais interligados. Além disso, a cobertura editorial que eles prometem, com entrevistas e resumos das notícias, é essencial para quem quer acompanhar de perto. E saindo um pouco do foco corporativo e indo para o lado do usuário final, o youtuber Marques Brownlee, o MKBHD, anunciou que seu aplicativo de papéis de parede, o Panels, será descontinuado.
Lançado em setembro de 2024, o aplicativo não conseguiu encontrar seu público apesar de ter chegado ao topo das paradas de aplicativos de fotos no lançamento. É uma pena, mas é um caso clássico de dificuldade em monetizar algo que as pessoas não estão acostumadas a pagar. Papéis de parede são algo que a maioria baixa de graça da internet. Mesmo com a fama do MKBHD, ele não conseguiu superar essa barreira. A boa notícia é que o código do aplicativo será de código aberto, o que pode ser interessante para outros desenvolvedores. E, claro, os usuários com assinaturas ativas serão reembolsados. Agora vamos falar de um cenário que está crescendo em importância e demandando cada vez mais infraestrutura: os data centers. A demanda de energia para esses centros de dados deve disparar quase 300% até 2035, segundo um relatório da Bloomberg NEF. Isso significa que até lá eles vão consumir 106 gigawatts de eletricidade, o triplo do que consomem hoje. E com esse boom de data centers, quem está ganhando com isso? Os trabalhadores da construção civil. O The Wall Street Journal reporta que esses profissionais, ao migrarem para a construção de data centers, estão vendo aumentos salariais de 25% a 30%, e em alguns casos, bem mais. Gente como o Demond Chambliss, que virou supervisor e hoje ganha mais de $100 mil por ano, ou eletricistas e especialistas em segurança elétrica faturando bem acima da média. As empresas estão oferecendo benefícios extras para atrair e reter esses trabalhadores, que são escassos no mercado. É a IA impulsionando não só a tecnologia, mas também o mercado de trabalho em áreas inesperadas. E voltando para a questão da energia e dos data centers, a demanda prevista para 2035 é realmente impressionante. Esse relatório da Bloomberg NEF aponta que a maior parte desse crescimento ocorrerá em áreas rurais, já que os locais próximos às cidades estão ficando escassos. E a escala dos novos data centers é cada vez maior, com muitos ultrapassando os 100 megawatts de consumo. Essa disparada na demanda energética levanta questões importantes sobre a rede elétrica. O relatório menciona que a PJM Interconnection, responsável pela rede em vários estados dos Estados Unidos, está sob escrutínio. Há preocupações sobre a capacidade da rede de suportar essa nova carga e se as regras para novas conexões estão sendo aplicadas corretamente. E o mais preocupante é que já se fala que os data centers são um dos responsáveis pelos altos preços da eletricidade na região. É um desafio complexo que envolve infraestrutura, regulação e o impacto ambiental. Mudando de assunto para o mundo das finanças digitais, a Polícia Europeia, com a coordenação da Europol, fechou o serviço de lavagem de criptomoedas CryptoMixer. Eles alegam que a plataforma foi a escolha da casa para cibercriminosos que queriam lavar cerca de 1,3 bilhão de euros em Bitcoin desde 2016. Isso é mais uma vitória para as autoridades no combate ao crime financeiro digital. Criptomoedas, por mais transparentes que a blockchain seja em teoria, podem ser ofuscadas por serviços como esse. O CryptoMixer agrupava fundos de vários usuários, dificultando o rastreamento, para depois redistribuí-los. É interessante notar que as autoridades apreenderam não só a plataforma, mas também 25 milhões de euros em Bitcoin, servidores e dados. Isso demonstra um esforço coordenado para desmantelar essas operações ilícitas. Num clima mais leve, para quem gosta de dar um toque festivo aos seus dispositivos, o aplicativo Festivitas foi atualizado e agora traz luzes de feriado e neve para iPhones e iPads. Originalmente para Mac, ele permite customizar widgets com luzes pisca-pisca e efeitos de neve. Achei bem legal a ideia, especialmente a parte de poder customizar as lâmpadas com formas diferentes para outros feriados ou eventos, como um morcego para o Halloween ou um coração para o Dia dos Namorados. E a integração com atalhos para automatizar essas decorações, tipo fazer a neve cair com base na previsão do tempo, é um toque de genialidade para os mais tech-savvy. E o melhor é que o app é gratuito, com recursos premium desbloqueáveis por um preço justo. Agora vamos falar de IA em outro contexto. A OpenAI está fazendo um acordo bem interessante com a Thrive Holdings, uma empresa de private equity focada em IA. A OpenAI vai adquirir participação acionária na Thrive Holdings e o mais curioso é que eles vão enviar funcionários para trabalhar nas empresas do portfólio da Thrive. Esse é o que eles chamam de acordo circular.
E a OpenAI tem feito isso com outros parceiros, como a AMD e CoreWeave. A ideia é que se essas empresas prosperarem com a implementação da IA, a participação da OpenAI se valoriza. Por outro lado, a Thrive Holdings argumenta que isso não é circular, mas sim uma resposta a uma necessidade de mercado. É um modelo que gera questionamentos. O sucesso vem da tração real do mercado ou do apoio direto da OpenAI? É uma linha tênue entre parceria estratégica e um ciclo de benefícios mútuos que pode inflar avaliações. Mudando para o mundo do streaming de música, a Deezer lançou o Meu Deezer Ano 2025, uma clara resposta ao Spotify Rapid. Eles estão saindo na frente das outras plataformas com esse resumo anual dos hábitos de audição dos usuários. E o diferencial da Deezer este ano é o tema de comédia romântica para apresentação visual, com episódios como Encontro Inesperado e Triângulo Amoroso. É uma forma criativa de tornar a experiência mais envolvente. Além disso, eles expandiram a funcionalidade de criação de quizzes personalizados, permitindo que usuários que não são da Deezer criem os seus, o que pode ser uma estratégia para atrair novos assinantes e gerar mais compartilhamentos nas redes sociais. Agora, um movimento que pode solidificar ainda mais a liderança da NVIDIA no mercado de semicondutores. Eles estão investindo $2 bilhões na Synopsys, uma empresa que fabrica software e componentes para o design de chips. Esse acordo aprofunda a parceria entre as duas, com o objetivo de integrar hardware de IA da NVIDIA ao software de design eletrônico da Synopsys. Isso é estratégico demais para a NVIDIA. Eles estão fortalecendo sua influência em uma ferramenta amplamente utilizada para o design de chips, justamente no momento em que a competição está acirrada. Para a Synopsys, é uma chance de migrar sua plataforma para GPUs e acelerar os fluxos de trabalho de design, o que já deu um bom gás nas ações deles. É um movimento que demonstra como as grandes empresas de tecnologia estão buscando consolidar suas posições na cadeia de suprimentos de semicondutores. E, falando em IA impulsionando as vendas, o chatbot Rufus da Amazon parece ter feito um ótimo trabalho na Black Friday. Dados da Sensor Tower mostram que as sessões na Amazon que envolveram Rufus e resultaram em compra dispararam 100% em comparação com os 30 dias anteriores. Isso é impressionante. Mostra como a IA generativa está se tornando uma ferramenta cada vez mais importante para os consumidores nas compras. O Rufus não só ajuda a encontrar produtos, mas também a fazer comparações e, aparentemente, a fechar a venda. A Amazon está surfando essa onda, e os dados da Adobe Analytics reforçam isso, com um aumento expressivo no tráfego de IA para sites de varejo. É um sinal claro de que a IA não é mais só uma promessa futura, ela está impactando as vendas no presente. E, para complementar esse cenário de ascensão da IA, o TechCrunch destacou que pelo menos 80 novos unicórnios de tecnologia foram criados em 2025 até agora, e a maioria está ligada à IA. Empresas como Genspark, Gamma, Modal e Fireworks AI estão nessa lista, levantando rodadas de investimentos gigantescas. É uma verdadeira febre, e o mais interessante é que, embora a IA domine, também vemos empresas em outros setores alcançando esse status, como no espaço com a Loft Orbital e no mercado de cripto com a Caust. Isso mostra que o apetite dos investidores por inovação está alto e que o dinheiro está fluindo para startups com potencial de disrupção. A lista é longa e impressionante, e ela só reforça o momento de efervescência do mercado de tecnologia. E, para fechar essa sequência de notícias com um tom mais leve, a startup de IRP de IA, Clipbook, conseguiu um investimento de peso de Mark Cuban, tudo isso graças a um e-mail frio. O fundador Adam Joseph enviou um pitch de uma página e Cuban, que adora e-mails frios bem elaborados, respondeu. Essa é uma história inspiradora. Mostra que mesmo no mundo dos negócios de alto nível, uma boa ideia e uma abordagem direta podem fazer a diferença. Cuban, que investiu dezenas de milhões a partir de e-mails frios, viu o potencial da Clipbook em entender o contexto das menções na mídia, algo que muitas ferramentas mais antigas não conseguem. E o fato da Clipbook ter sido testada com a Cost Plus Drugs, a própria empresa de Cuban, dá ainda mais credibilidade.
E falando em ascensão e investimento, a Black Forest Labs, uma startup alemã de IA focada em geração e edição de imagens, levantou 300 milhões de dólares em uma rodada Série B, avaliando a empresa em 3,25 bilhões de dólares. Eles já estão sendo usados por empresas como Adobe e Fai.oi. E o seu modelo mais recente, o Flux 2, promete renderização de texto e imagem aprimorada em resoluções de até 4K. Essa é outra prova do poder da IA generativa de imagens. A Black Forest Labs, fundada por ex-pesquisadores por trás do Stable Diffusion, parece estar replicando o sucesso. A participação de investidores de peso como Salesforce Ventures, Nvidia e 16Z mostra confiança no potencial da empresa. É um setor que está em constante evolução e com muito espaço para crescimento. E agora uma notícia que traz uma preocupação real. A plataforma de e-commerce sul-coreana Coupang informou que um vazamento de dados expôs informações pessoais de quase 34 milhões de clientes. O incidente teria começado em junho de 2025 e, apesar de dados sensíveis, como informações de pagamento não terem sido comprometidos, nomes, e-mails, telefones e histórico de pedidos foram afetados. Isso é muito sério. Quase 34 milhões de clientes impactados é um número assustador. É um lembrete cruel de como as empresas precisam estar sempre vigilantes com a segurança de dados. O fato da polícia ter identificado um suspeito, um ex-funcionário chinês, mostra a complexidade das investigações nesses casos. É mais um capítulo na série de ciberseguranças que temos visto ultimamente. Bom, por hoje é só, pessoal. Um resumo cheio de novidades quentes do mundo da tecnologia. Exatamente. Vimos desde o impacto da IA no mercado imobiliário até avanços em carros autônomos, passando por investimentos bilionários e desafios de segurança. Não esqueçam de nos acompanhar amanhã para mais novidades do mundo da tecnologia. Até lá! Tchau, tchau!